Olá, boa noite. Hoje é 5/2/2024, 5 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família. Tenha um ótimo resto aí de semana. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, tanto para você como para mim, como para meu esposo, como para todos que ouvir. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe livre do homem estagnado, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 50. Então, uma coisa eu quero dizer para vocês: os escribas e os fariseus, os sumos sacerdotes da época, pessoas que era para poder dar um bom exemplo e mostrar que era a favor de Deus, do Pai Celestial e do Filho dele, de Deus e de Jesus, eles mostraram o contrário. Então, quando Estevão disse que eles não obedeceram, os nossos pais não obedeceram, é porque tinha coisas na lei que era fácil de obedecer. Então tinha uma palavra que dizia assim, amarás ao teu próximo, aborrecerás a teu inimigo. Essa palavra, sabe para quem? É para quem morava fora dos territórios de Israel, que fosse inimigo da nação. Então quem morava dentro do território de Israel, dentro das cidades, as províncias ou os estados de Israel, deveriam amar uns aos outros. Na lei estava escrito, amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo, no sentido de quem fosse inimigo da nação naquele tempo que viesse destruir a nação. Era isto. Eles tinham que amar Estevão, eles tinham que ter amado Jesus, eles tinham que ter amado os demais apóstolos, os demais irmãos e discípulos, a qual eles não amaram e fizeram mal, mataram muitos discípulos, mataram muitas pessoas que seguiram Jesus Cristo, simplesmente por curar, sarar, libertar uma pessoa e ensinar o caminho da salvação. Mas por que eles fizeram isso? Era a vontade de Deus? Não, Deus permitiu, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles amassem os discípulos, os apóstolos. O segundo maior mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em Mateus 22, versículo 37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. E o segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é que Deus queria? Que eles amassem os discípulos, os apóstolos. Então, foi o que eles fizeram? Eles não estavam obedecendo à lei. E sobre o fato deles terem feito o bezerro de ouro, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem debaixo das águas. Então eles fizeram a imagem de esculturas, e muitos que tinham, mesmo no sacerdote, no templo tinha algumas estátuas, algumas imagens. Veja que eles foram apelar lá quando foram pegar Jesus e tal, disseram, ei, ele se faz rei, então se ele está dizendo que é rei, então ele está sendo contra César. Olha só. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção a Filipe, ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha só o que acontecia. Então eles queriam parar o Evangelho. Eles queriam parar as curas, as libertações, os milagres. Eles queriam parar a salvação. Matando Estevão. Quando eles mataram Estevão, eles pensavam que eles tinham conseguido parar Deus e Jesus Cristo. Parar o Pai Celestial, o Filho dele e o agir do Espírito Santo. Achando que os apóstolos, os discípulos, não iriam dar continuidade naquilo que Deus e Jesus Cristo mandou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então eles achavam que tinham parado, tinham conseguido vencer o Pai Celestial, o Filho dele, Deus e Jesus. De repente se levantou Filipe e curou muitas pessoas, libertou muitos enfermos, libertou muitos endemoniados, e havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus, aleluia. Só para você ter uma ideia. Filipe se levantou com a ousadia de Deus, sendo guiado por o Espírito Santo, tendo a ousadia da palavra de Deus, e conseguiu alegrar toda uma cidade. Foi algo diferente que aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Nunca vou conseguir parar o Pai Celestial e não